Você passou a vida inteira dentro de uma mentira tão elegante que a confundiu com amor. E ninguém lhe disse que a mentira não era dela, era sua. Otto Weininger, em sua obra monumental e brutalmente honesta, Sexo e Caráter, nos avisou com as palavras mais claras possíveis. O homem não busca na mulher uma pessoa, mas a personificação de seu próprio ideal. Absorva isso. Não uma parceira, não uma companheira, nem mesmo um ser humano, mas um espelho, uma projeção, uma fuga de seu próprio devir inacabado. Veja bem, Weininger argumentou que a verdadeira tragédia do espírito masculino não é ser enganado pelas mulheres, mas enganar a si mesmo através das mulheres. Ele não se apaixona por ela como ela é, mas pela versão de si mesmo que ele imagina que se tornará quando ela o escolher. Você vive nessa armadilha hoje, rolando o feed, perseguindo, atuando. Você acredita que se apenas se tornar melhor, mais rico, mais forte, de maior valor, finalmente será digno de estar ao lado dela. Mas as palavras de Weininger cortam mais fundo do que a maioria dos homens ousa admitir. Ele escreveu: O sonho, Punchiba Soso. O homem que depende da mulher para a valoração de sua vida já traiu a si mesmo. E aí está você, irmão, um escravo, não dela, mas da fantasia de quem você pensa que se tornará quando ela o validar. Você pode ter construído seu corpo, pode ter construído seus negócios, pode ter construído sua reputação, mas no momento em que construiu tudo isso para ela, você começou a erguer sua própria prisão. E aqui está a genialidade do jogo. Ela nunca sequer lhe pediu para fazer isso. Foi você quem o fez. Weininger alertou que a mulher, em seus termos, é a negação da individualidade. Ele escreveu: A mulher não anseia por personalidade ou eternidade. Ela é puramente do momento, dos sentidos, do fluxo da vida, sem reflexão ou responsabilidade. Enquanto você, homem, é o portador do significado, o buscador do eterno, aquele chamado a se elevar além do mero instinto. Mas em vez disso, você se rebaixa, não para encontrá-la, mas para se perder nela. Você abandona sua responsabilidade de se tornar em troca do prazer barato de ser desejado. Você disfarça isso de ambição. Você mente para si mesmo e diz que está em sua missão. Mas no fundo, se for honesto, sabe que ainda está esperando. Esperando para ser escolhido, esperando para ser elogiado, esperando que ela complete a história que você se recusou a terminar por conta própria. Só o homem que não precisa de uma mulher é verdadeiramente livre, declarou Weininger. E aí está a faca que atravessa cada ilusão ao redor da qual você construiu sua vida, porque lhe ensinaram desde o nascimento que precisar dela é nobre, que se sacrificar por ela é heróico, que conquistá-la é o prêmio. Mas e se o verdadeiro prêmio for o homem que você se torna quando não precisa mais de ninguém para validar sua existência? E se o verdadeiro despertar masculino não for conquistá-la, mas não precisar mais dela para provar que você já é timiste, ou já é suficiente? Não estou aqui para bajulá-lo, não estou aqui para entretê-lo, estou aqui para despertá-lo. Então, deixe-me perguntar-lhe pessoalmente: que império você está construindo que ainda importaria se nenhuma mulher jamais olhasse em sua direção novamente? Se não consegue responder a isso, então entenda, você não esteve vivendo, esteve numa audição, e Weininger já previa sua chegada. Você acorda de manhã, não como um homem vivendo sua missão, mas como um homem que varre o horizonte de sua vida em busca de um único olhar de aprovação. A fome o segue, ela se esconde por trás de cada ambição, cada elogio, cada conquista. E se for honesto, você admitirá. Sua vida tem sido uma longa e desesperada performance para uma plateia que você nem consegue nomear. Otto Weininger
escrevendo na loucura silenciosa de seus 20 e poucos anos, viu essa doença nos homens muito antes da era digital a ter transformado em arma. Ele escreveu: a mulher está para o homem assim como o mundo está para o filósofo. Ela é a tentação de descer das alturas do pensamento puro para o abismo da distração. E você, meu irmão, tem descido por toda a sua vida. Você transformou o ato divino de se tornar em um teatro barato de validação. Você trocou no silêncio sagrado de sua própria mente pelos aplausos de estranhos que nunca encontrará. E o pior de tudo, você se convenceu de que isso é nobre. Mas e se eu lhe dissesse que esse vício em aprovação externa não é energia masculina, mas imitação feminina? E se o homem que busca ser visto não for o criador, mas o fantoche? E se o verdadeiro espírito masculino nunca foi feito para atuar, mas para construir, para se manter sozinho, para falar sem precisar ser ouvido? Weininger alertou: a mulher vive na luz refletida do homem. Filha do homem, ela não possui vontade própria. E aqui está você, um homem refletindo a luz refletida, vivendo por curtidas, vivendo por olhares, vivendo por aprovação. Você inverteu a própria natureza que nasceu para incorporar. Você não foi feito para brilhar porque alguém o aprovou. Você foi feito para queimar com um fogo que não precisa de testemunhas. Ouça com atenção. Você não se torna grande por ser escolhido. Você se torna grande ao escolher a si mesmo, de forma implacável, sem desculpas, sem pausa. Weininger não odiava as mulheres. Sua tragédia foi entender os homens melhor do que os homens entendem a si mesmos. Ele viu a doença que se infiltra em todo o coração masculino, o medo de ficar sozinho, o terror de construir algo que talvez nunca seja reconhecido, a agonia de perceber que o mundo pode nunca aplaudi-lo. E então, você cede, você se encolhe, você persegue, você se torna pequeno o suficiente para caber na história de outra pessoa, em vez de ousar viver a sua própria. Mas aqui está a verdade brutal, a verdade que irá libertá-lo ou destruí-lo. No momento em que você precisa dela para validar sua existência, você já entregou seu reino. Weininger escreveu: a tragédia do homem não é amar a mulher, mas amar a ideia de ser amado por ela mais do que ama a si mesmo. E é por isso que você está paralisado, é por isso que se sente vazio, é por isso que nenhuma conquista o satisfaz, porque você construiu sua vida inteira como um palco e ainda está esperando que ela se levante e aplauda. Mas aqui está o segredo que Weininger tentou sussurrar para todos nós. Não há plateia, não há aplausos, não há validação a caminho. E quando você finalmente percebe isso, você se torna livre. Você se torna o homem que constrói, não porque é visto, mas porque precisa construir. Você se torna o homem que fala não para ser ouvido, mas porque a verdade exige ser dita. Você se torna o homem que escolhe a si mesmo, coroa a si mesmo e carrega o peso insuportável de ser sua própria autoridade. Então, eu lhe pergunto novamente, irmão, quem é você quando ninguém está olhando? Porque até que você responda a isso, você ainda está atuando. Há uma razão pela qual a maioria dos homens hoje sente que algo está faltando. Eles não têm palavras para isso, mas sentem isso corroendo seu espírito toda vez que rolam por mais um feed, perseguindo a próxima dose de atenção, a próxima distração, a próxima ilusão. Weininger viu isso antes de se tornar uma epidemia. Ele chamou de o feminino dentro do masculino, uma doença silenciosa onde um homem troca seu chamado para criar pelo conforto do consumo. Ele escreveu: o homem que cessa de criar torna-se escravo de seus sentidos. Olhe ao seu redor. O mundo moderno é um templo para os seus sentidos. Telas, ruído, dopamina, sob demanda, mil prazeres vazios disfarçados de progresso.
Foi-lhe oferecido o mundo inteiro, mas ao custo de sua alma. Você não foi feito para consumir infinitamente. Você foi feito para construir, para carregar peso, para resistir à pressão até se tornar algo inquebrável. Mas ninguém lhe diz isso. Em vez disso, eles lhe entregam um cardápio infinito de substitutos. Likes em vez de legado, atenção em vez de conquista, validação em vez de vitória. E você morde a isca, porque ser escolhido parece mais fácil do que escolher a si mesmo. Mas aqui está aí já a armadilha que você se recusa a encarar. Qualquer coisa que vem com muita facilidade nunca foi verdadeiramente sua para começo de conversa. Weininger viu isso em cada homem que se rende ao conforto. Ele advertiu que o homem que vive para ser escolhido já abandonou seu destino masculino de carregar a tensão insuportável de ficar sozinho. Ele escreveu: o homem que não suporta a solidão viverá para sempre de um significado emprestado. E aqui está você, apavorado com o seu próprio silêncio. Você o preenche com ruído. Você o preenche rolando o feed. Você o preenche com ela. Porque estar sozinho consigo mesmo parece insuportável. Mas esse sentimento insuportável é aí que seu verdadeiro trabalho começa. Você não nasceu para viver no conforto. Você nasceu para confrontar o peso da própria existência. Você nasceu para ficar à beira do nada e ousar construir um significado com suas próprias mãos. Não porque alguém lhe pediu, não porque alguém irá aplaudi-lo, mas porque você não suporta viver mais um dia como um espectador em sua própria vida. O aviso de Weininger não era apenas sobre mulheres, era sobre homens que se recusavam a encarar a si mesmos. Ele escreveu: o homem se torna real apenas quando escolhe carregar o fardo de sua própria liberdade. Deixe-me dizer isso de novo para que queime em sua mente. Você se torna real apenas quando carrega o fardo de sua própria liberdade. Ninguém virá para salvá-lo. Nenhuma mulher virá para completá-lo. Nenhuma plateia virá para aprová-lo. E essa é a melhor notícia que você jamais ouvirá. Porque no momento em que você para de esperar para ser escolhido, no momento em que para de atuar, no momento em que para de precisar, você começa a viver. Então pare de perguntar quem irá validá-lo. Comece a perguntar pelo que você está disposto a sofrer. Porque seu sofrimento construirá seu trono ou construirá sua prisão. E só você pode escolher qual dos dois será. Chega um momento na vida de todo homem em que ele deve encarar a aterrorizante percepção de que ninguém lhe deve um significado. Ele não lhe será entregue por seu pai, não lhe será presenteado pela sociedade e certamente não lhe será concedido pelas mulheres que você passou a vida tentando impressionar. Weininger chamou isso de a crise do devir, um momento em que um homem deve ou entrar no silêncio insuportável da autocriação, ou passar o resto de sua vida usando máscaras projetadas por outras pessoas. Ele escreveu: toda a masculinidade genuína começa quando o homem arranca a máscara de seu próprio rosto. E aqui está você, irmão, cercado por máscaras. A máscara do cara legal, a máscara do homem de alto valor, a máscara do performer, do provedor, do protetor. Máscaras que você usa não porque servem, mas porque parecem mais seguras do que ficar nu em sua própria existência não aprovada. Mas a mensagem brutal de Weininger para os homens era simples: não há segurança. Ele escreveu: o maior perigo para a alma de um homem não é o fracasso, mas o conforto diante da covardia. E é por isso que você está cansado. Não porque a vida é difícil, mas porque você tem lutado batalhas que não importam. Você construiu uma identidade baseada em ser querido, ser necessário, ser escolhido, e no fundo você sabe que é oca. Olhe para a sua vida. Pelo que você sacrificou sua alma. Para quem você tem tentado se provar, sobre qual mentira silenciosa você construiu toda a sua identidade
Weininger alertou que a maioria dos homens não é rejeitada pela vida, eles rejeitam a si mesmos, porque se manter por conta própria parece insuportável, porque carregar o peso de sua própria existência não aprovada parece a morte. Mas aqui está o que ninguém lhe disse: é a morte do falso eu, a morte do performer, a morte do menino que espera para ser escolhido. E o que surge em seu lugar é um homem, não porque ela o aplaudiu, não porque a sociedade o aprovou, mas porque você finalmente escolheu a si mesmo. Weininger não estava oferecendo conforto, ele estava oferecendo confronto. Ele ousou os homens a encarar a verdade brutal de que ninguém está vindo. Nem Deus, nem a sociedade, nem as mulheres, nem seus amigos, nem sua plateia, e é por isso que você deve se erguer. Não por eles, não por aplausos, mas pelo homem que o encara no espelho. Você não precisa se tornar mais agradável. Você não precisa se tornar mais impressionante. Você não precisa se tornar mais aceitável. Você precisa se tornar mais você. Então, deixe-me perguntar novamente, e desta vez, responda com tudo o que você tem. O que você está construindo que ainda importaria se ninguém jamais o visse? Porque até que você responda a isso, você ainda está vivendo a vida de outra pessoa. Você passou anos confundindo o movimento com o significado. Você preencheu sua agenda, seu feed, sua mente, e ainda assim está aqui, mais vazio do que nunca. Otto Weininger tentou lhe dizer que atividade não é o mesmo que propósito. Ele escreveu: o homem que vive para estar ocupado teme o silêncio onde sua alma se revela. E agora você sabe por que está cansado. Você passou a vida se distraindo de si mesmo. Você chamou isso de correria. Você chamou isso de propósito. Mas no fundo, você sabe que tem fugido da pergunta insuportável que nunca ousou responder: quem sou eu quando não há mais nada para performar? Weininger não disse aos homens para odiarem as mulheres. Ele disse aos homens para pararem de odiar a si mesmos por não serem suficientes. Porque a verdadeira traição não é o que ela faz com você. A verdadeira traição é o que você faz a si mesmo quando entrega a ela a caneta para escrever sua história. E a maioria dos homens já fez isso. Você tem esperado que alguém apareça e lhe diga que você é digno, alguém para coroá-lo, alguém para declará-lo finalmente de alto valor. Mas aqui está o que ninguém tem a coragem de lhe dizer: não há coroa a caminho. O homem que espera ser coroado nunca se torna um rei. Weininger escreveu: é a marca do verdadeiro homem criar significado, onde nenhum é dado. Você tem esperado por permissão para viver, mas a vida não dá permissão. A vida dá oportunidade e você lhe dá significado. Então, a verdadeira questão não é o que você quer, mas sim pelo que você está disposto a sofrer, porque você sofrerá de qualquer maneira. Você sofrerá se perseguir aplausos que nunca chegam. Você sofrerá se ficar sozinho em um silêncio que parece insuportável. Mas apenas um desses caminhos o tornará um homem, o outro o tornará um escravo. Então pare de perguntar se ela o vê. Pare de perguntar se eles aprovam. Comece a perguntar se você está disposto a carregar o peso de sua própria liberdade. E aqui está a verdade brutal que Weininger ousou declarar: aquele que carrega seu próprio significado não teme rejeição. Você temeu a rejeição por toda a sua vida. Temeu o fracasso, temeu a solidão, temeu não ser visto. Mas o homem que constrói para essa eternidade não teme não ser visto, porque ele sabe que é visto por si mesmo. Então construa seu império, escreva seu livro, crie seu legado, não para eles, não por aplausos, mas porque você precisa, porque não pode fazer menos, porque o peso de não se tornar quem você nasceu para ser é mais pesado do que o medo de ser ignorado. E nesse momento, quando você para de atuar, para de esperar, para de precisar, você perceberá
que nunca foi um joguete deles. Você foi um joguete de si mesmo. E, irmão, é aí que o jogo termina e a vida começa. Ouça-me com atenção agora, porque este é o momento em que a maioria dos homens ou se recosta no conforto ou se inclina para a transformação. É aqui que os meninos se afastam entretidos e os homens se afastam renascidos. Você passou a vida fazendo audições para um papel que nasceu para possuir. Você esperou por um aceno, um aplauso, um sussurro de aprovação de alguém que nunca foi qualificado para dá-lo. Mas hoje é o dia em que você enterra essa versão antiga de si mesmo, ou volta a fingir que nunca ouviu isso. Otto Weininger passou sua curta vida tentando lhe dizer o que o mundo moderno se recusa a dizer, não em slogans, não em afirmações superficiais, mas em palavras que a maioria dos homens não suporta ouvir. A verdadeira masculinidade começa onde a necessidade de validação termina. Você não está aqui para viver por atenção. Você não está aqui para atuar por aprovação. Você não está aqui para buscar significado nos olhos de outra pessoa. Você está aqui para carregar o peso de sua própria existência, para construir sem permissão, para falar sem aplausos, para viver sem ser escolhido, porque você já foi escolhido pela própria vida. E o único que tem autoridade para coroá-lo é você. Então pare de rolar pelas vidas de homens que ousaram fazer o que você ainda tem medo de começar. Pare de se esconder atrás do potencial. Pare de esperar pelo momento perfeito. Pare de mentir para si mesmo que precisa de mais um sinal, mais um aceno, mais um sussurro de validação. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais motivação. Você não precisa de mais tempo. Você precisa agir. Porque cada segundo que você passa se diminuindo é um segundo que você está roubando do homem que nasceu para se tornar. O homem que constrói para a eternidade. O homem que fala com autoridade. O homem que cria sem permissão. O homem que escolhe a si mesmo. E se você sente esse peso pressionando seu peito agora, ótimo! Essa é a morte do menino que esperou e o nascimento do homem que se move. Então aqui está o seu momento. Não amanhã, não na próxima semana, agora mesmo. Levante-se, assuma a responsabilidade. Entre no silêncio e construa o que você nasceu para construir. E se você está pronto para parar de ser um joguete, se está pronto para começar a jogar para vencer, curta este vídeo. Compartilhe com um irmão que precisa ouvir esta verdade. Inscreva-se para mais filosofia brutalmente honesta, projetada para despertá-lo. E se você acredita nesta missão, apoie o canal conferindo o link na descrição. Porque homens como nós não esperam para ser escolhidos. Nós escolhemos a nós mesmos e construímos de qualquer maneira.